bem-vindos ao nosso Coração Peludo, seu espaço para tratar das questões de relacionamento. Hoje, um dos assuntos mais pedidos por vocês no nosso Instagram, @ocoraçãopeludo, que é o Coracão Peludo, que vocês sabem que na internet não tem cedilha nem tio. A gente vai falar de traição. Por que acontece? Existe superar? E tantas outras questões relacionadas com um tema sempre bastante sensível e que machuca muita gente, né, Pamela? Nossa, primeiro um prazer estar aqui com você, minha amiga, estar aqui com você trazendo um conteúdo através dos estúdios da Clepme, chegando assim de um jeito bem gostoso pro teu coração, para deixar o coração bem quentinho. E esse tema escolhido a dedo, hein? Exatamente, Pamela, não é fácil e é por isso que as pessoas acabam escrevendo muito pra gente no Instagram, que é @ocoraçãopeludo, pedindo esse tema. Mas aviso, vocês também podem seguir a gente no TikTok, @ocoraçãopeludo. A gente tá por imagens no youtube.com/@coraçãopeludo e agora em imagens também no Spotify, trazendo esse nosso estúdio lindo aqui da produtora Clepme. Vamos mergulhar, Pam, e eu acho que de começo vamos falar sobre o que é traição, porque para muita gente parece óbvio, mas eu sei que tem gente, por exemplo, que deu um curtir no Instagram e fala, ai, me traiu, tá me traindo, tá curtindo fotos no Instagram. Primeiro que traição que a gente fala não é só traição sexual, tá? Traição pode ser financeira também, tem vários tipos de traição. A gente tem que considerar assim, o que eu combinei com essa pessoa. Qual é o meu combinado com a minha amiga? Qual é o meu combinado com o meu sócio? Qual é o combinado com o meu parceiro? O que a gente alinhou ali, que não aceitamos e que aceitamos? Então, tudo que você fizer que de alguma forma lese ou passe por cima daquilo que foi acordado, será considerado como uma traição. Acordo me lembra contrato. Contrato normalmente a gente lê e as cláusulas estão lá. Mas no relacionamento, muitas vezes não é assim. Esses acordos eles vão acontecendo no andar da carruagem. Que é isso? Espontaneamente, tô aqui no Instagram, comecei a dar uns likes e o meu parceiro, a minha parceira se manifesta e diz, isso. Puxa, sabe que eu não me sinto à vontade em relação a isso, de dar likes e tal? Por isso que num relacionamento a gente precisa ter o quê? Conversa, troca, espaço para fala do outro. Não tem como, quando a gente começa uma relação, a nossa, por exemplo, né? A gente é parceira aqui de podcast, de tantas outras coisas que a gente faz. Nem tudo que eu vou fazer, nem tudo que você fizer vai agradar 100%. E a gente vai sempre conversando, eu gostaria disso, eu não gostei daquilo. Então a gente vai alinhando e considerando o outro, a gente vai ajustando, a gente vai flexibilizando e o nosso contrato vai sendo feito a partir disso e do bom senso particular de cada um. Quando você fala para o teu parceiro que você não gosta que ele tenha algum tipo de atitude, vocês vão sentar e vão conversar sobre isso. Tem coisa que eu não vou gostar, mas diz respeito ao outro, não lesa o relacionamento. É algo meu, é algo particular. Por isso que eu preciso ponderar. Por exemplo, eu não gosto que o meu parceiro jogue futebol às quartas-feiras, porque eu gostaria que ele ficasse em casa comigo. Bom, tá bom, eu gostaria que ele ficasse. Mas o futebol é importante para ele? É um momento que faz bem para a saúde dele? É gostoso estar com os amigos dele? Então, em alguns momentos da vida, vai ter comportamentos do meu parceiro que eu não vou gostar, mas eu vou aceitar, porque aquilo é importante para ele. Agora, nossa, meu parceiro está jogando futebol 3, 4 vezes por semana, a gente quase não consegue se ver, a gente não conversa, isso está nos desconectando, então a atitude do meu parceiro está me lesando. Então isso tem que ser falado, isso tem que ser ponderado e tem que se encontrar um lugar comum que fique confortável para ambas as partes. Relacionamento não tem jeito, a gente vai ter que aprender a ceder. Nem tudo vai ser como eu quero, nem tudo vai ser como o outro quer, mas de uma forma que para ambos funcione. E encontrar esse lugar de paz, esse lugar de acordo e de equilíbrio é um dos maiores desafios de qualquer relacionamento. Agora, quando eu desconsidero isso e eu estou traindo os valores acordados, eu estou lesando o relacionamento, eu estou descumprindo uma cláusula invisível, mas que é existente para que o nosso relacionamento consiga se equilibrar no eixo, eu estou traindo a relação. E estou me traindo também, né? Porque a minha proposta é que aquilo funcionasse.
E aí é o que você falou, pode ser até uma traição financeira. Então, o caso clássico da pessoa que gastou aquela grana no shopping, esconde as sacolas e não conta, né? Você sabe que às vezes Ou faz dívidas em nome do casal Então, e depois quando perfeito. uma das partes vai ver, tá lá, todo mundo enrolado. Tudo que você tem em comum, por exemplo, vamos supor que a gente tem lá um dinheirinho que a gente está mantendo, pô, a gente quer comprar um apartamento, a gente quer comprar, sei lá, fazer uma viagem, qualquer coisa. E tá juntando esse dinheirinho. Aí a minha irmã vai lá, me liga, putz, tô precisando de grana, tal, eu fico mal. Aí eu falo, bom, eu vou emprestar, mas não vou falar nada. Porque ele vai ficar bravo, porque ele não vai gostar. Vou lá e empresto. Estou fazendo de coração? Estou. Estou fazendo com boa intenção a minha irmã? Com toda certeza. Mas estou agindo escondido. Não estou considerando, não estou comunicando meu parceiro. Então estou sim traindo meu parceiro. Porque às vezes a traição, ela tem uma ideia de que, nossa, é uma coisa ruim que eu estou... Não, mas coitada, fiz uma coisa boa, tal. Mas tudo que você faça que descumpra o acordo, tudo que você faz por trás, tudo que você não traz na transparência, às claras, tudo aquilo que o outro fica sem saber e vai contra o que vocês combinaram, é uma traição, sim. E tem perfis que costumam trair mais, Pamela? Existe isso? Existem perfis que traem mais e existem pessoas que são cegas a isso, que negam esse fato, e isso faz com que esses perfis se tornem crônicos nas suas atitudes e comportamentos. Então, às vezes, eu sempre soube que essa pessoa tem uma personalidade X. Essa pessoa tem esse jeitão, essa pessoa sempre foi alguém que não cumpriu com aquilo que a gente acordou. Na época que a gente era amigo, na época que a gente ficava, na época que a gente era enrolado, era tico-tico no fubá. Fulano agia assim, ciclano agia assado, mas mesmo assim eu quis, eu persisti, eu continuei. Então tem uma coisa também que é um risco, né? Eu tô topando o risco. Ah, mas eu não tenho culpa. Gente, não é culpa. É a gente entender também que tem algumas características de personalidade que são assim. Eu não estou amenizando, estou dizendo que tem pessoas que têm esses perfis. Existem pessoas que são compulsivas sexualmente, existem pessoas que são vaidosas e narcisistas e vão trair sempre, existem pessoas que têm desvio de caráter e vão trair sempre, existem pessoas que têm uma autorização na própria história de vida, de cultura, e que acham que trair é algo super ok, normal e natural, espontâneo, e vão continuar fazendo, e vão continuar mentindo. Então isso diz respeito a características de personalidade. Se é doença, se é X, não importa, a questão é que é o jeito dessa pessoa funcionar. E às vezes eu vou negando isso, eu vou ocultando isso, não entro em contato e isso perpetua e machuca muito. Então sim, se a gente parar para observar, existem pessoas mais propensas a esse comportamento. Mas tem também gente que pode trair uma vez e depois não mais? Às vezes eu escuto nas redes sociais algo assim, traiu uma vez, vai trair para sempre. Não é verdade. Existem pessoas que traíram muito e finalmente resolveram olhar para isso, finalmente entenderam o quanto isso é nocivo para elas mesmas além dos outros, perceberam a importância de construírem algo, entenderam que precisam mudar algo em si para que as coisas andem de uma forma diferente, perceberam que aonde elas se encontram não tem sido bom para elas, então elas entram em contato com isso e começam a mover pauzinhos, fazer movimentos para mudar a forma de se colocar no mundo e perceber o mundo para elas. Então elas mudam, não porque a fulana quis, o ciclano quis, mas porque elas decidiram. E sim, elas podem ter traído uma vida inteira e a partir de agora mudar. O ser humano, ele é passível de mudança sempre, desde que ele decida isso. O problema é que as pessoas acham que fulano vai mudar, o ciclano vai mudar porque eles querem. Não. Ninguém muda porque o outro quer. A pessoa muda quando ela decide, quando ela percebe que, caramba, tem algo aqui que é mais importante para mim e que está sendo prejudicado com esse comportamento que eu tenho. Então, opa, eu vou mudar. Por mim, porque eu percebo que isso vai ser essencial para o meu sucesso, para a minha realização. Agora, a parte que perdoou, a parte machucada, ela consegue de fato perdoar
ou ela supera? Às vezes as pessoas ficam mudando a palavra. Não dá pra esquecer, dá pra superar, dá pra perdoar. Como é que é? Tem como você passar por cima de uma traição, você seguir adiante? Você nunca vai esquecer uma traição. Esquecer não é a palavra. Eu vou trabalhar dentro de mim o impacto disso na minha vida. As pessoas pegam muito o fato de terem sido traídas como uma ferida gigante dentro delas que as empata para o resto da vida, para outras relações, para a possível retomada dessa relação, e esquecem que não só quem foi traído foi machucado, mas a pessoa que trai, ela também está infringindo com tudo aquilo que ela se propôs. Então não pegue tudo para você, não se culpe, não mergulhe nessa dor profunda do teu ego machucado, de que você foi insuficiente, de que você foi sacaneado, que tudo que você fez não valeu a pena, de que você não foi valorizado. Não entra nesse lugar. Lembre-se que isso é de responsabilidade de quem fez, diz respeito à dificuldade dessa pessoa de cumprir com aquilo que ela se propôs, de ter esses valores mais organizados, de agir de acordo com aquilo que vocês combinaram. Então, quando eu começo a entender que isso foi uma crise relacional, que isso é uma característica da outra pessoa, quando eu começo a ampliar um pouco mais a perspectiva, eu vou dar o peso que isso tem, não mais do que merece, e eu vou conseguir repensar. Espera um pouquinho, mas essa pessoa caiu em si, ela tá de um jeito diferente, ela procurou melhorar, ela fez isso e aquilo, não que ela fala, mas o que ela, a forma que ela age. Então, não, eu tenho sentimento, eu quero fazer dar certo, eu quero tentar fazer de um jeito melhor, eu quero recomeçar. Recomeços não desconsideram o que passou. Lembre-se, a nossa vida é um livro com capítulos. Não dá para apagar, né? Não apago, mas eu posso entender que aquilo serviu para algo, para que nesse capítulo eu consiga estar mais forte, para que nesse capítulo eu esteja mais experiente. Então, na nossa vida, eu acho que a gente vai ter aí várias situações de frustrações, decepções, mágoas, traições de amizade, traição familiar, traição de relacionamento, mas a gente não pode se limitar, nem se definir por isso e nem se paralisar nisso. A gente tem que tirar disso aprendizado. A gente tem que tirar disso algo que nos agregue. O segredo da vida é a gente pegar cada pedra que aparece para fortalecer a estrutura do nosso castelo. E não pegar cada pedra e tornar a vida mais paralisada e nos impedir de fluir. Porque pancada na vida, ducha de água fria, obstáculo, tá cheio. Para todos nós. Você falou um pouco na conversa sobre um perfil que talvez entenda que é autorizado a traição, e a gente sempre fala de como a gente entende o que é amar e como isso vem dos nossos cuidadores primários ali, do pai, da mãe. Uma criança que está numa família onde existe essa traição o tempo inteiro, explícita, às vezes não só de amante, como você trouxe, mas de pequenas mentiras, de traições mesmo, que acontecem ali com aquele casal, pai, mãe, ou sei lá, avô, avó, todo mundo que toma conta. Carrega isso realmente traz esse sentimento de autorização, entender que isso é comum, que isso é normal e que vai acontecer mesmo? E existe um conceito que a gente chama de lealdade. Tem um pensador dentro da terapia familiar chamado Ivan Nagy, que ele traz um conteúdo muito interessante chamado Lealdades Invisíveis. Quem quiser procurar aí no Google mesmo, Lealdades Invisíveis, talvez em espanhol você vai encontrar, espero que você encontre traduzido, mas está em espanhol originalmente. E ele vai trazer o quanto que dentro de um sistema familiar nós vamos percebendo formas de agir, modus operandi ali dos nossos pais, dos nossos cuidadores, e isso se torna algo familiar e existencial no nosso íntimo. Exemplo, sou um homem, venho de uma família com uma cultura machista em que estar com muitas mulheres
seria algo normal, algo que até seria exaltado, apontado como poder, como algo interessante, como virilidade, como algo característico de um homem poderoso, né? Isso o tornaria ainda mais sociável, mais fortalecido no sistema. Então eu vi isso, meu avô era assim, meu pai era assim, meu tio era assim, todos eram assim, eu via meu pai com os amigos. Então, de acordo com a minha personalidade, isso pode me causar um convite, né? Me refletir como um convite a ser também assim, por uma lealdade invisível. Ou então eu entrar num conflito de lealdade em que a minha personalidade me diga assim, eu não quero viver isso. Mas ao mesmo tempo isso ser uma sombra existencial em mim, né? De repente eu não sou assim, mas eu me relaciono com alguém que é. Porque esse conteúdo, ele entra nessa lealdade, em algo que eu conheço, que eu reconheço e que eu entendo até que eu preciso agir assim, eu preciso estar próximo de quem haja, para então eu pertencer. Porque para o ser humano, o que é de mais importante para todos nós, para você que escuta, para você que vê o que a gente está falando aqui, tudo que a gente quer na vida, desde sempre, é pertencer. Teu filho, onde quer que esteja agora, ele quer pertencer. Ele quer se sentir à vontade, seguro. O adolescente é muito assim, né? Nesse desejo de pertencer, ele quer estar meio igual, as mesmas roupas, as mesmas atividades. Perfeito. Muitas vezes ele se perde de si para pertencer. E o que a gente espera é que numa vida adulta a gente consiga atingir um grau de maturidade, de autenticidade e autonomia, que nós consigamos dizer: se para pertencer eu preciso fazer isso, mas isso não compete à minha personalidade, eu não pertencerei a esse espaço, eu pertencerei a outro lugar, eu pertencerei a mim. Porque quando eu consigo me integrar, entender que tudo que eu preciso eu tenho aqui e o resto eu farei por escolha, então eu consigo escolher melhor e eu consigo respeitar as minhas características, aquilo que diz respeito ao meu eu, né? Aquilo da minha essência. Então sim, né, se a gente considerar a lealdade invisível, a gente vai perceber que muitas vezes a gente acaba aceitando situações ou não em função do que a gente tem conhecido dentro de nós. Às vezes a gente tá num relacionamento em que a gente é traído e que a pessoa faz isso, faz aquilo e você fala: meu Deus, mas eu tô aceitando isso, eu descobri que me traiu pela terceira vez, olha eu aqui, eu sei que a pessoa não vale nada, mas eu tô aqui. Porque se você buscar na sua história, talvez isso, em algum momento da sua vida, né, existiu na vida da mamãe, da vovó, é forte na tua família e por pior que seja, por mais que você odeie isso, parece que é algo corriqueiro, algo que já aconteceu muitas vezes, que eu falo que é quando a gente vai naturalizando ou a gente vai normalizando o que não deve ser normalizado. Por isso que é importante a conscientização. Será que eu aceito isso porque isso sempre existiu na minha vida? Ou porque isso realmente me faz bem? Reconhecer o que pode ter sempre existido, mas que não te faz bem, é separar o joio do trigo. Perceber que tem coisa que sim, sempre existiu, mas não é legal, não tem que ser normalizado, não faz bem, você não precisa aceitar isso, você não precisa continuar engolindo essa situação. Pamela, a gente fala muito da pessoa que trai, vou usar aqui uma palavra assim, forte, canalha, traidora, desgraçada, sempre pensando nesse lugar da maldade, da vilania, mas quem trai pode também estar em sofrimento e entrar em sofrimento por esse ato? Gente, todos nós podemos trair. Aliás, eu acho que nós traímos a nós mesmos em inúmeros momentos da vida. Eu até brinco, às vezes eu falo: amanhã eu vou começar meu regime, não começo. Amanhã eu vou almoçar com a Paulinha, chega, não consigo ir. Então, assim, quantas vezes a gente trai os nossos interesses, quantas vezes a gente trai as nossas certezas, quantas vezes a gente trai o que a gente se propôs. As traições, elas podem acontecer. Eu não estou querendo normalizar a traição, mas eu estou querendo dizer que todos nós somos suscetíveis e passíveis de trair. O que vai diferenciar é a maneira que nós lidamos com isso. É o quanto eu faço a traição ser algo frequente na minha vida, em exercício nos meus relacionamentos, ou eu me conscientizo, reconheço e começo a ter condutas que evite que isso aconteça. Entender que somos passíveis a isso nos faz pensar o que posso fazer para evitar que isso predomine.
O que eu posso fazer para tornar a traição distante das minhas relações? O que eu posso fazer para preservar as minhas relações disso? A traição pode ser algo, a traição amorosa que pode acontecer no momento de crise relacional, pontual. E isso pode servir para que a gente olhe o relacionamento e faça mudanças significativas e essenciais na relação. Ou isso pode ser uma frequente que cause conflitos rotineiros e constantes e faça com que a gente se fira muito, se machuque e rompa em algum momento de um jeito que não volte nunca mais. Então fica a reflexão. Como que a traição existe na sua vida e o que você faz em relação a ela? Você faz com que ela desapareça, você olha para ela e tenta encontrar um lugar melhor com a pessoa com a qual você se relaciona, você aponta no outro e diz que ele é o traidor, ela é a traidora e pronto, acabou. Você conversa para que isso possa se modificar e melhorar. Como que eu administro a traição quando ela acontece no meu mundo? E se isso aconteceu com você, se você está passando por esse momento, foi traído, está saindo de uma traição, está tentando se recompor, agora é uma hora especial desse podcast. É a fala terapêutica da psicóloga Pamela Magalhães. Aumente o som, feche os olhos, porque eu amo esse momento, quando a Pamela fala direto pra gente. Traição dói. Trair dificilmente vai ser algo fácil de se lidar. Às vezes a pessoa que age e ela está imersa nos seus desejos, talvez nesse dado momento ela nem consiga entender e realizar a dimensão disso. Fato é que uma pessoa que tem uma personalidade saudável e equilibrada, ainda que ela traia, em algum momento ela tende a cair em si e se arrepender daquilo que ela fez, porque ela vai perceber que isso lesou alguém querido, alguém especial, que nunca mereceu aquele lugar. Mas nem sempre a gente vai conseguir esperar essa consciência. Muitas vezes a gente vai se sentir traído e se sentir a pior pessoa do mundo, como se a gente não tivesse sido bons o bastante, o suficiente para manter uma relação saudável, boa, gostosa. Ou então vai apontar para aquela pessoa acusando-na de ser o pior ser humano do universo. E isso vai nos envenenando, porque a raiva que a gente sente passa por nós. O sentimento doloroso que a gente nutre dentro do peito, que a gente vai chamar de ressentimento, vai nos intoxicando, nos envenenando, e quem mais se prejudica com isso não é aquele que traiu, não, é a gente mesmo. Tem gente que trai uma vez, tem gente que trai duas, três, tem gente que trai sempre. Saiba distinguir quem é esta pessoa que te traiu e o que você pode fazer depois dessa traição. Ficar no lugar da pessoa traída ou daquela que traiu nunca vai ser um lugar confortável. As situações que a gente passa, elas precisam de alguma forma ser ressignificadas, para que a gente não fique estagnado nelas. Todos nós podemos ser traídos e podemos trair em algum momento da vida, mas que isso sirva para transformar alguma coisa aqui dentro. Se você foi aquela pessoa que traiu e você percebeu que isso não foi legal, você caiu em si, se arrepende do fato, não tem lugar melhor para o arrependimento que não seja a mudança. Mude a forma de agir, reconheça a sua falha, faça melhor, seja alguém melhor. Não é pelo outro, não, é por você mesmo. E se você foi traído, não fica no lugar da vítima da circunstância, do coitado ou da coitada. Perceba o que aconteceu, reconheça se vale a pena continuar lá, se alguma coisa vai melhorar. Se não for, toca a tua vida. Tem outros caminhos além do horizonte. O que você não pode é ficar aí, estagnado, mergulhado no sofrimento e na dor. Tristeza é um lugar de passagem que a gente precisa absorver e conversar bastante com o sentimento para conseguir reestruturar algo aqui dentro, mas nunca um lugar de se manter. Tristeza, a gente dá uma cadeira para ela sentar, para a gente dialogar, para a gente
melhorar alguma coisa aqui dentro, mas depois, ó, seguimos muito mais fortes, muito mais experientes, muito mais conhecedores de nós, do outro, da vida. E é assim que a gente tem que fazer. Deixar, ó, as coisas fluírem, porque o tempo urge. Tem muita coisa boa para acontecer na tua vida. Muito bom te ouvir, Pamela, nesse assunto que eu acho que já impactou a grande maioria das pessoas. Quem nunca foi traída nessa vida? Difícil. Acho que todo mundo já passou por isso. Só quem não sabe, né? Eu ia trazer esse alerta, se você nunca foi traído, pode ser que você não tenha ficado sabendo, mas enfim, tava deixando assim, essa pro invisível, mas agora você já sabe. Quem sabe esse podcast possa te ajudar em muitos momentos da sua vida, possa ajudar alguém que você conhece, compartilhe e a gente espera vocês a semana que vem para muito mais. Obrigada, Pamela. Eu que te agradeço. Um beijo grande para você e a gente se vê. Esse tema mexeu com você e você tá pensando, queria aprofundar, quero um atendimento agora a um clique. Dá para fazer isso, Pamela? Qualquer hora é hora de você cuidar de si. Você está à distância de um clique para fazer a sua sessão de psicoterapia com profissionais formados em psicologia capacitados para te atender. Baixa agora mesmo na sua loja de aplicativos o PsiApp. Ou então entre no site psiapp.com.br que você vai ter ali a possibilidade de fazer sua sessão imediata com os profissionais disponíveis na hora que você quiser ou agendar o seu atendimento. É isso, a qualquer hora do dia, atendimento a um clique no PsiApp. E se você é psicólogo, procure pelo PsiApp Pro e faça parte dessa rede de atendimento.